A melhor coisa que você pode fazer é pensar em como resolver os grandes problemas da humanidade com tecnologia. to create a better future. Olá, tudo bem? Muitas caras conhecidas. Obrigado a todos. Bom dia. Caiu aqui a água. Então eu vi o Murilo, né? O Murilo entrando aqui falando que veio porque não entende nada, né? Não entender nada é muito bom, né? Eu acho que em tecnologia o perigo é quando você acha que entende. Então, o não entender nada te coloca naquele estágio de estar sempre querendo ir para frente, mas ao mesmo tempo reconhecendo que você pode ir para trás. Então, eu acho que eu começo dizendo que não entender nada, ultimamente, é um estágio constante que eu me sinto, né? Olhando as inovações no mundo financeiro e tudo o que está acontecendo. E segundo, que se eu pudesse voltar atrás e pensar o que eu gostaria de fazer, muito provavelmente, eu acho que hoje uma das atividades mais enriquecedoras é pensar em como resolver os grandes problemas da humanidade com tecnologia. Eu acho que talvez essa seja uma das coisas mais recompensantes, né? Então, voltando aqui para o meu mundinho de Banco Central, o que a gente tenta fazer um pouco é isso, né? É pensar, usando tecnologia, usando o que a gente conhece, o que a gente tem, né? No mundo, né, mais prático de curto prazo, que a gente tem um mandato que a gente precisa cumprir, o que dá para fazer, né, para melhorar a vida das pessoas usando tecnologia? Então, acho que tudo começou pensando, né, no que a gente chama de, em inglês, Financial Intermediation, em português, intermediação financeira. Será que a gente poderia melhorar a intermediação financeira de tal forma que a gente reduz o custo e que a gente gere inclusão e que a gente gere benefício para as pessoas nesse movimento? Então, acho que o começo de tudo é entender, primeiro, que isso é possível, e segundo, qual é o caminho para perseguir isso. E a gente, quando começa o caminho, quando começa um projeto de tecnologia, a gente nunca sabe como vai acabar. Você começa e, ao longo do caminho, você começa a descobrir que tem funcionalidades novas, que tem caminhos novos que você pode seguir. Então, vou falar um pouco disso hoje aqui, uma agenda de inovação do Banco Central, um trabalho feito com uma equipe maravilhosa do Banco Central, que trabalhou muito durante o tempo, durante a pandemia, para fazer as entregas. Eu acho que a gente começa se perguntando o que acontece, de fato, no mundo digital. A gente tem hoje, provavelmente, os nossos filhos, que se você der uma revista, ele vai passar o dedo assim na página, né? Esse é um anedótico famoso. Então, a gente está no mundo digital, as pessoas estão mais digitais, né? As pessoas estão com muito mais acesso a dados. Hoje em dia, ninguém mais tem paciência de ler aqueles reports longos. Eu me lembro, na minha época de banco, que você recebia aqueles reports de empresas longos. Hoje, se você vê alguém lendo um negócio daqui, ele não tem, né? Porque hoje a pessoa quer conteúdo e quer conteúdo rápido, né? A mídia está mudando, está tudo mudando. Então, o que está acontecendo no mundo digital? As pessoas estão procurando por uma representação digital de algo que tem valor, e acho que isso é o que tem, né, movido um pouco, e principalmente a gente olhando do ponto de vista financeiro, isso acontece com uma velocidade grande. A gente tem, né, uma ciência de colocar um encryption em volta, né, desse ativo, e a gente começa a ver que, na verdade, a tecnologia de distribuição, de distribuir isso via um ledger é o que veio para ficar, né? Independente do que aconteça daqui para frente, eu acho que a distribuição por ledger é o que veio para ficar. A gente acho que não entende ainda todos os benefícios disso, né? Mas a gente poder ter a divisibilidade, como foi dito aqui, em termos de finanças, a gente ter liquidação atomizada, que é você poder fazer múltiplas liquidações sequenciais a um custo muito baixo. Isso muda completamente o mundo de finanças. Então, a gente se pergunta qual é o debate verdadeiro, né? A gente vê muito debate, eu faço muita reunião com outros banqueiros centrais, né? Eu acho que cada um tem a sua forma de pensar sobre inovação. Mas qual é o debate verdadeiro? Eu acho que o debate verdadeiro que a gente tem dito é se a gente está migrando para uma economia tokenizada, ou seja, se essa forma de monetizar ativos de forma digital, de forma segura, com encryption, e de forma atomizada através de blockchain, se é isso que a gente está migrando. E a resposta é, eu acho que sim, eu acho que a gente está migrando para isso. Eu acho que vai avançar, e quando começar a avançar vai ser exponencial o avanço, né? Então, como eu disse, a principal mudança é tokenizar ativos de uma forma geral. Perdão. Então, a gente está falando de extrair valor de um ativo de forma digital.
Hoje a gente já vê muitas aplicações disso, acho que mesmo antes, né, de ficar tão evidente, a gente já tem os NFTs, temos arte, foto, propriedades, ideias, né, e a forma mais, né, mais contundente, que ganhou mais notoriedade ultimamente, que é o dinheiro, que são as criptomoedas, né. Na verdade, é você monetizar meios de pagamento, né, em uma forma atomizada. Então, a gente vê, né, o metaverso, a entrada do metaverso. A gente acha que isso é apenas o começo, né, isso vai interagir com o mundo de dados, é por isso que é importante estar aqui. Conheço o André há algum tempo, é uma das pessoas que você consegue enxergar que está olhando na frente, está se dedicando. É difícil, porque às vezes você tem uma ideia que demora muito, né, a de fato ter algo concreto, mas acho que é importante a gente fomentar e ajudar pessoas que têm essa visão de resolver problemas da sociedade com tecnologia. Então a pergunta é: isso está no começo? Sim, acho que a gente acha que está no começo. Tem uma frase que eu li uma vez no report que eu gostei muito, que eu sempre uso, que é: se a tese de tokenização for verdadeira, então o século XXI será um período de criação de redes multiativos reguladas, globais e tokenizadas. Eu acho que isso resume mais ou menos o que a gente enxerga que está acontecendo, né? Mas aí a gente tem que voltar e perguntar: qual é o problema que eu estou tentando resolver? Eu acho que muitas vezes a gente tem a ideia, né, de uma solução digital, mas só vai funcionar se você entender qual é o problema que você está querendo resolver, né? Eu acho que esse é o grande marco. E a gente ficou muito tempo, por exemplo, na época da moeda digital, que problema que a gente está tentando resolver? Aí, não, a moeda digital vai fazer isso. Não, mas o Pix faz isso. Não, mas a moeda digital pode fazer essa outra coisa aqui. Não, mas o Pix também faz. Mas então, o que na verdade, eu estou querendo resolver? E é curioso, porque às vezes você tem dificuldade de achar essa resposta. Você sabe que aquele processo de tecnologia que você está gerando, ao longo do caminho, ele vai te gerar ideias que vão fazer com que os processos fiquem melhores, mas você não consegue responder essa pergunta 100%. E aí, eu acho que aqui está, né, o risco do projeto de tecnologia. Então, na parte de meios de pagamento, eu me lembro, uma das viagens lá para Palo Alto, a gente discutindo isso, né, falando sobre meios de pagamento e falando com os gamers, né? Então, a gente via aqueles surveys de gamers, né? Então, o que as pessoas queriam? Queriam algo que fosse seguro, rápido, barato, aberto, transparente e integrado, né? Então, a gente via, bom, a gente precisa ter uma solução que seja alguma coisa desse tipo. E a gente perguntava, já tinham alguns sistemas de pagamento nos Estados Unidos, que alguns bancos tinham criado, e a gente falava, mas por que esse não é bom, né? Não, por isso não é bom, porque não é integrado, porque não é aberto, não confio 100%, não é rápido, então não era de graça. Então, a gente precisa de ter um sistema de pagamento que atenda, né, esses requisitos. Então, a gente começou a pensar, e aí várias coisas vêm na cabeça. Primeiro, o Banco Central não tem um orçamento muito grande para fazer uma coisa muito cara. Então, a gente precisava de fazer uma coisa que parte do desenvolvimento fosse no Banco Central, mas também que parte do desenvolvimento, do custo, ficasse com os bancos, né? Então, como fazer uma divisão onde eu sei que eu tenho controle do processo de liquidação centralizada, mas que eu não tenho, né, uma quantidade muito grande de custo que possa inviabilizar o projeto no meio do caminho. O orçamento de tecnologia do Banco Central deve ser umas 30 vezes menor do que o banco que eu trabalhei antes de ir para o Banco Central. Aí a gente tinha que entregar com orçamento baixo, entendendo que precisava ter essa divisão. Então, acho que um pouco do desenho foi feito baseado nisso. E aí, na pergunta que a gente está tentando solucionar, a gente via o que o resto do mundo estava tentando fazer, né? Então, você mencionou China, por exemplo, a Ana mencionou China. A China estava tentando fazer uma moeda digital, um sistema de pagamentos, porque eles estavam querendo combater o negócio do market fragmentation, que é você ter 2, 3 sistemas que começam a não se falava. A gente não tinha esse problema, e a gente achava, bom, se a gente consegue fazer um meio de pagamentos rápido agora, né, a gente consegue evitar esse problema na frente, né? Então, o que a gente achava? Que o sistema tinha que ser programável. E a gente olhou muito o que a Índia estava fazendo, um programa muito bom, mas na Índia eles estavam mais voltados a um outro objetivo. Eles queriam transformar o sistema de pagamento numa identidade digital. E a gente queria transformar o sistema de pagamentos num trilho universal que gerasse inovação. É um objetivo um pouco diferente. Então, para a gente, ser programável era fundamental, né? Porque a gente achava até que a chave um dia poderia ser usada como algum tipo de identidade, mas isso não era a função principal. A gente achava que tinha um outro programa, o gov.br, que estava digitalizando as pessoas e que poderia fazer essa função.
né? A gente até acha que isso pode migrar, colidir em algum momento no futuro, mas se não fosse programável, eu não ia conseguir colocar smart contracts, né, no trilho, e eu não ia conseguir expandir o trilho do jeito que eu queria. Lembrando que lá atrás a gente pensou as coisas todas juntas, só que a gente foi desenvolvendo de forma separada. Acho que só hoje que as pessoas começam a ver as coisas se encaixando, né? Então, a gente desenhou o Pix pensando que ia ter o Open Finance, a gente desenhou o Pix e o Open Finance pensando que a gente tem uma moeda digital, e a gente desenhou essas três coisas pensando que a gente precisa mudar, né, a nossa moeda, precisa liberalizar o câmbio, precisa ter uma moeda que seja mais fácil, menos burocrática. E tudo isso meio que estava junto lá atrás. Então, ser programável, permitir realizar pagamento transfronteiriço, isso a gente tem avançado bastante. Oferecer custódia integrada e permitir a incorporação dos protocolos DeFi. Eu vou falar mais sobre isso no futuro, ao longo da apresentação, mas a gente queria fazer um sistema que trouxesse o mundo DeFi para a gente, e não que criasse uma barreira maior e nem que tentasse regular. Eu vejo hoje muito, principalmente nos bancos centrais de países mais desenvolvidos, agora talvez esteja mudando um pouco, uma vontade de, se eu não consigo regular, né, eu quero expelir, né? Na verdade, a gente queria fazer o contrário. A gente queria falar assim, se eu não consigo regular, eu quero trazer para o mais próximo possível. Eu quero que interaja, que tenha alguma interface com alguma coisa que seja regulada, simplesmente para eu poder saber, para eu poder enxergar no trilho de alguma forma onde isso está acontecendo, né? Obrigado. Então, a gente tem esse pensamento de que tudo vai juntar num trilho, conectado em uma carteira digital. Então, a gente tem aí pagamentos, o Open Finance, monetização de dados, moeda digital. Eu vou falar um pouco que a nossa moeda digital tem uma forma muito diferente das moedas digitais que outros países estão fazendo, e é exatamente porque ela encaixa nesse contexto. Eu acho que, no final, isso vai avançar mais rápido. A gente precisava da trilha com dinheiro programável, eu já falei, protocolos abertos, e a gente tem ainda hoje uma grande dúvida, quando a gente fala, não vamos falar muito dos detalhes de tecnologia aqui, mas hoje, por exemplo, tem uma grande dúvida se a gente usa um método mais aberto lá na frente, o Ethereum, ou se a gente usa, por exemplo, um Corda R3, que é um negócio que vai te deixar mais limitado, mais fechado. Tem vários trade-offs na tecnologia, mas acho que o objetivo aqui hoje não é entrar muito no detalhe da tecnologia, que é o que a gente tem feito, principalmente na moeda digital. A gente está nessa fase de escolha de tecnologia e de análise de custo-benefício de cada protocolo, de cada coisa que a gente vai fazer. Essa é uma figura que eu coloquei numa apresentação em 2019, logo que eu entrei no Banco Central. E várias vezes, depois da apresentação, alguém vinha, geralmente um garoto, uma pessoa mais jovem, e falava, poxa, eu acho esse negócio que você colocou aí genial. E 90% das pessoas falam, pô, isso não faz o menor sentido. E eu estava um pouco pensando num negócio que o André estava falando, que e aí que o Murilo disse, a captura dos dados, né? Como é que é a captura dos dados? O que é a beleza da captura? Bom, se eu conseguir capturar dados sequenciais num elo de venda de um produto de um lado a outro, eu vou ter vamos dizer assim, uma captura mais parruda. Então, o que a gente pensou que ia acontecer em breve, em algum momento? Que ia ter uma corrida para ter uma convergência entre mensageria, pagamentos e conteúdos. Então, a gente via, por exemplo, no WhatsApp, eles queriam fazer o WhatsApp Pay. O Google queria fazer o Google Chat. E por que a gente entendia que essa era uma corrida, né, que estava começando? Porque se eu tenho mensageria, pagamentos e conteúdo, e a gente pensar na venda de um produto, eu tenho o anúncio, eu tenho a venda, eu tenho o pagamento, e eu tenho a mensageria, ou seja, muito provavelmente, se eu tiver um conjunto de algoritmos bem feitos, eu consigo saber o que o cliente achou daquele produto. Então, se eu tenho o anúncio, a venda, o pagamento, e eu sei o que o cliente acha do produto, esse é um conjunto de dados, né, olhando aí vamos dizer assim, no universo de wallet, que tem muito valor, né? Então, a gente viu uma corrida, né, para esse negócio, e a gente achava que isso, se fosse feito de forma vertical e fechada, ia ser um inibidor de competição no mundo de intermediação financeira. A gente achava isso muito claramente. E isso foi uma das motivações, né, para a gente avançar com o tema do pagamento instantâneo. Porque a gente achava que o pagamento instantâneo era um elemento que, se a gente colocasse essa trilha, ele ia universalizar isso, ele poderia até acelerar esse processo, mas de forma mais competitiva. E a gente estava vendo também o uso intensivo da nuvem, mais e mais. Então, a gente começou a desenhar, né, o que seria a junção dos bloquinhos. Então, a gente tinha o Pix, a gente tinha o Open Finance, a gente tinha a inovação da moeda, e a gente estava pensando como seria o desenho da nossa moeda digital. Então,
Estou voltando aqui um pouco para os slides de 2019. Então, quando a gente pensa em agenda de tecnologia, primeiro a gente precisava do pagamento instantâneo, então fizemos o Pix. E é curioso que várias vezes as pessoas me falam assim, não, o Pix ficou bom. Não, o Pix não ficou, ele está só começando, né? O Pix tem muita coisa pela frente, né? Quando você olha o Pix, para mim você está vendo aquela pontinha do iceberg, mas tem muita coisa para subir ainda, né? Porque à medida que você vai fazendo um projeto, você desenvolve, você percebe que aquela tecnologia pode te levar a outras coisas que vai fazer com que o sistema seja mais competitivo, mais aberto. Então, a gente pensou em solução instantânea, conveniência, versatilidade, um ambiente aberto, né, ele está disponível 24 horas, funcionalidade de baixo custo, lembrando que o Pix custou para a gente mais ou menos 5 milhões de reais, o custo do Pix foi 5 milhões de reais. Então, assim, foi desenhado de tal forma que você não ia ter um custo muito elevado. A gente precisava que ele fosse seguro, e parte da segurança não é somente o arcabouço de segurança, é fazer com que a funcionalidade dele esteja ligado a dados que sejam dados menos sensíveis. Então, por exemplo, se alguém fala assim, pô, vazou minha chave. Sabe para que serve a sua chave? Para você receber dinheiro. Então, se alguém tiver a sua chave, boa sorte, você vai poder receber algum dinheiro. Tirando isso, não tem muito valor, né? Então, eu me lembro uma vez, por exemplo, né, que fui num veículo de imprensa e falou assim, não, mas teve um vazamento de dados horrível. Eu disse, mas você sabe os dados que vazaram? Ah, vazou o nome e o CPF. Aí eu falei, pois é, você tem um talão de cheque na bolsa? Se você olhar o seu talão de cheque, muito provavelmente vai ter o seu nome e o seu CPF. E mais, se você hoje tem bancos de dados abertos que 98% das pessoas não entra e cancela, que eu posso, por exemplo, pegar seu telefone. Acho que hoje 97%, 98% dos telefones estão abertos à consulta. Então, as pessoas têm essa sensação de segurança de dados, mas muita gente não se deu conta que os dados estão muito menos privados do que imagina, só você que não sabe, né? Eu acho que o jovem tem mais essa percepção, né, e eu acho que isso é interessante. Então, a gente começa, né, a desenvolver o Pix, surpreendeu a todo mundo, obviamente, a gente sabia, né, da vontade, da capacidade do brasileiro de aderir, né, à tecnologia rápida. A gente fez questão que ele fosse de graça para as pessoas físicas, mas o modelo precisava se pagar, então a gente deixou uma cobrança em pessoa jurídica. Eu me lembro aqui a conversa com os bancos no começo, né? E a conversa era, não, mas isso vai tirar muita receita de banco, porque tira a receita de TED e DOC. Está aqui o Caio, que está aqui, ele não participou desses debates, mas eu tive esses debates bastante com os bancos. E eu pensava, bom, mas se eu conseguir multiplicar o número de transações de tal forma, e se eu conseguir incluir pessoas de tal forma que, no final das contas, a torta de intermediação financeira cresça de tal forma que, de fato, você perde de um lado e ganha do outro. Acho que esse era o grande desafio lá atrás, né? Então, quando a gente pensa hoje, a gente vê o volume de negociações, ele já passou de TED e DOC há muito tempo, né? Mostra que a economia está intermediando mais, né? O que é dinheiro para todo mundo, inclusive para as instituições financeiras. Milhões de pessoas abriram a conta só para ter Pix. Como é que você sabe isso? Você pode ver as contas que foram abertas, que basicamente é a única transação que você tem é entrada e saída, né, via Pix, né? Você tem os ambulantes, os vendedores que se bancarizaram por causa do Pix. Você tem novos modelos de negócio, e a gente consegue ver isso também, que a pessoa abre uma conta porque ela faz algum item que tem um valor muito baixo, então ela só poderia fazer aquele business porque ela vende uma coisa de graça, porque senão o valor da transferência não compensaria para o valor. Por exemplo, gente que fez máscara na pandemia é um exemplo disso. Mas a gente começou a achar que, na verdade, uma vez que eu tenho esse trilho programável, eu posso fazer muito mais coisa, né? E aí a função banco começa a mesclar com outras coisas. Por quê? Porque se eu tenho um trilho programável, onde eu posso navegar pagamento instantâneo, eu posso navegar outras funções bancárias, né? E aí, de novo, a gente vai e se pergunta que tipo de problema que eu posso resolver com tecnologia que eu não estou resolvendo hoje. E eu me lembro uma conversa com um político, com um senador, que ele me disse assim, o problema do meu estado é que eu tenho X cidades, depois eu descobri que eram 420 e poucas no Brasil, que não tem nenhuma agência bancária, não tem nenhuma máquina de retirar dinheiro, uma ATM, e que as pessoas, basicamente, quando querem ter acesso a dinheiro, elas pegam uma van, vão para a cidade vizinha para fazer o resgate do dinheiro e voltar. E eu fiquei pensando, poxa, isso no mundo de hoje parece uma coisa que a gente conseguiria resolver com um pouquinho de tecnologia, né? E aí veio a ideia do Pix Saque e do Pix Troco, que é basicamente dizer o seguinte, se você tem uma loja, você tem uma caixa registradora,
você tem acesso ao Pix, né, você também tem acesso a esse trilho que pode te gerar uma função, vamos dizer assim, que hoje é feita pela ATM. Né? Então, na verdade, você poderia ir a qualquer loja e sacar o dinheiro. Eu lembro uma vez andando num shopping no interior, vendo uma máquina ATM, e eu parei e pensei, falei, poxa, que estranho, né? A gente tem uma máquina aqui que é de ferro, que tem um custo, você tem que alugar um espaço, o dinheiro não vem parar aqui sozinho, alguém tem que vir trazer, se quebrar não tem ninguém para te atender. Né? E eu posso fazer essa função se eu tenho um trilho superando todos esses problemas. O dinheiro entra automático, tem uma pessoa sempre para te atender, e mais vai gerar valor para ela você estar na boca do caixa. Então, a ideia foi que os lojistas não só não iam ter que pagar, mas como eles iam receber para fazer essa operação. E lembrando que os lojistas pagavam para ter as pessoas na boca do caixa, né? Tanto é que tinha uma briga danada por recarga de cartão pré-pago, porque, na verdade, quando você está na boca do caixa, você compra alguma outra coisa. Então, juntando essas partes, é onde a gente vai colocando a tecnologia junto, né, com essa vontade de resolver o problema das pessoas. Então, a gente começa a ver, né, um crescimento grande, a gente começa a ter outras funcionalidades. A gente vai começar, por exemplo, ontem eu estava falando com alguém, que eu não esqueci aqui agora, que me disse, poxa, eu gostaria de usar mais o Pix, mas o meu negócio eu preciso ter a conta todo mês. E vai ter o Pix programado, então você vai poder fazer isso. Né? A parte de utilities também já começou a usar o Pix, a gente vai avançar com isso. A gente começa a ver que, através de mecanismos no celular, você consegue ligar o Pix com cobranças remotas via sinal. Então, e alguns bancos já estão desenvolvendo essa solução. Então, você poderia, por exemplo, entrar numa loja, simplesmente ter seu celular ligado, comprar uma coisa e vai ser cobrado automático. Né? E a gente tem olhado uma parte de internacionalização. A gente teve nessa semana, por coincidência, uma reunião com o presidente central do banco, com o presidente dos bancos centrais da Colômbia, do Uruguai e do Peru, e eles falam, não, a gente quer fazer um Pix, a gente quer fazer uma coisa muito parecida, que tenha um custo baixo e que tenha, né, um time to market mais ou menos parecido com o que vocês fizeram. A gente abriu, então, uma sessão em novembro, com seis dias, onde a gente vai, basicamente, mostrar tudo que a gente fez no Pix para quem quiser fazer o Pix. Nossa prioridade agora é a América Latina, mas acho que tem uma chance de expandir bastante isso aí. E a gente já tem em alguns lugares, por exemplo, o Uruguai, o presidente do Banco Central do Uruguai me disse que no Uruguai as pessoas já fazem Pix em real lá, porque você tem o banco que consegue fazer o Pix e fazer a conta de compensação. Né? Então, acho que o Brasil tem uma importância grande na América Latina e a gente pode crescer por aí. Então, a gente tem o Pix garantido. Bom, eu não vou conseguir falar sobre todas as funcionalidades, tem algumas outras que eu não quero falar aqui agora, mas, assim, o Pix ele não terminou, ele está só no começo, então acho que essa é a mensagem aqui. Né? O Open Finance, que é o outro pedacinho, né, que, na verdade, como eu disse, tudo se encaixa lá no fim, e o Open Finance era essa vontade, ligado ao tema de dados, de que você deveria ter portabilidade imediata, divisível e atomizada. Basicamente é isso. Qual é o sistema que gera isso? Né? Então, a gente precisava ter um Open Bank, que virou Open Finance, que eu acho que vai muito além, o conceito vai muito além de finanças. Eu acho que, por exemplo, na área da saúde, tem aplicações para mim que são bem evidentes. A gente hoje tem aquele médico da família, aí quando acontece alguma coisa com ele, você tem que mudar de médico, você abre o armário, pega aquela pilha de exame, vai no médico novo com o negócio embaixo do braço, você fala, meu Deus, como é que eu não tenho isso guardado de uma forma digital? Né? Então, assim, eu acho que está avançando bastante. Eu tenho conversado bastante com o ministro da Saúde, a gente tem aí um cronograma. Mas aqui, voltando para o nosso mundo, o importante é que o Open Finance começa a interagir com esses outros blocos de inovação que a gente está fazendo. A gente já começa a ver o Open Finance em números, que para a gente é importante mostrar o resultado prático do que a gente está fazendo. Né? Então, 7,5 milhões de consentimentos, e aí consentimento foi uma palavra usada aqui. A gente já teve 4 bilhões de chamadas de API na fase 2, então começa a ver. A gente ainda tem um problema com a qualidade de dados, com a homogeneização dos dados, então a gente precisa avançar nisso. Né? Esse é um tema fundamental para a gente tem reuniões semanais sobre esse tema. Inclusive, temos uma reunião com o pessoal da Febraban, se não me engano, hoje, para falar um pouco sobre esse tema. Perdão. A gente tem 800 instituições já participantes. E aí vem um pouco a parte de dados. O meu desenho é muito menos ambicioso do que o do André, é muito menos colorido, muito mais parecido com o Banco Central. Mas, basicamente, é a mesma coisa. Né? É essa ideia de que o negócio tem sempre 2 ou mais pessoas e como que a gente consegue interagir. Acho que já foi dito aqui, vou passar um pouco mais rápido sobre isso. Falar um pouco da moeda digital,
que é o outro pedacinho. Então, eu falei de um pedacinho que é o Pix, de um pedacinho que é, na verdade, um sistema, um trilho de pagamentos instantâneos. Falei um pouco do Open Finance, vou falar um pouco da moeda digital. Eu acho que a moeda digital ela completa essa noção de que a gente vai para um mundo tokenizado e que, em algum momento, os bancos vão olhar os seus balanços de forma tokenizada. Você vai tokenizar ativos e passivos. Isso tem vários benefícios. Eu poderia ser uma nova apresentação só falando do benefício de funding, do benefício de securitização, do benefício de liquidação atomizada de menor risco, né? Inclusive tem aplicações para a parte de investment banking, e aí podemos falar sobre muito sobre isso. Perdão. Então, olhando a parte de CBDC, eu me lembro das reuniões com os banqueiros centrais, e a gente, de novo, volta para aquele tema. O que você está querendo resolver? Né? Qual é o seu problema? E eu me lembro alguns bancos centrais que falavam assim, não, eu quero resolver um tema de pagamento no atacado. Eu falava, pagamento no atacado? E hoje tem um banqueiro central muito proeminente que está fazendo uma moeda digital que ela é basicamente wholesale, ou seja, só serve para atacado. E eu falava, bom, mas por quê? Não, porque eu quero fazer pagamentos transfronteiriços. Ah, mas eu posso fazer com Pix, eu posso fazer... Eu não acho que a moeda digital tem essa função, né? Mesmo porque, se eu quero fazer com que a moeda digital seja um veículo de trânsito, de tokenização, eu não quero que ele seja atacado, eu quero que seja atacado em varejo, né? Então, a gente achou que essa não era uma solução que a gente estava querendo resolver. Aí, alguns países, como, por exemplo, a China, disse, não, eu quero ter uma moeda digital porque eu tenho um sistema de pagamento instantâneo que é fragmentado e a moeda digital onde eu vou ligar tudo, né? E a gente disse, não, a gente também não tem esse problema, nós não temos um sistema fragmentado, a gente tem o Pix que funciona bem, então não era uma solução. Então, a gente pensou, que tipo de problema que a gente está querendo resolver? Bom, a gente está querendo avançar no movimento de tokenização, a gente está querendo avançar no movimento de digitalização, de otimização de balanço, de intermediação financeira e criação de novos modelos de negócio. E aí a gente pensou, bom, quando a gente tem a conversa sobre moeda digital, uma das coisas que me incomodava muito é que as conversas sempre paravam em duas perguntas que não tinham resposta, né? E a mais relevante era, como eu vou fazer uma moeda digital que não afete o balanço dos bancos, né? Ou seja, se todo mundo quiser converter, pensando em passivo e ativo no balanço do Banco Central versus sistema financeiro, o que aconteceria se todo mundo quisesse converter o dinheiro físico, né, para o dinheiro digital? Bom, aí você teria um encolhimento, né, vamos dizer assim, da base de depósitos nos bancos. Isso afetaria crédito, teria várias coisas. Então, a primeira pergunta é como é que eu faço uma moeda digital que não cause isso? E, para mim, era uma resposta que eu não conseguia enxergar a solução. E sempre provocava, eu falava, gente, se a gente não resolver esse problema, a gente não vai conseguir fazer uma moeda digital. E aí, alguns países, realmente, quando a gente olha, né, as definições de agregado monetário, já tinham um mercado de money market, então era um caso um pouco diferente do Brasil. Mas tinha alguns que tinham um caso parecido com o Brasil, e várias vezes a resposta é, não, vamos limitar, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma moeda digital que o máximo que você pode converter é 10%, 15%. Aí eu falo, bom, isso me parece de cara que não vai funcionar, porque se eu tenho informação e eu sei que o valor é igual ou maior, eu vou correr para converter o máximo possível, porque eu sei que é garantido pelo Banco Central igual, e pode ser que tenha uma demanda maior, como você chega na limitação de emissão, vai ter prêmio em alguma hora nessa moeda. Eu falava, não, isso aí vai ter arbitragem imediata entre os informados e não informados. Imagina ter que ir para o Congresso explicar que você criou uma moeda digital, que algumas pessoas ganharam e outras não, né? Então, me parece difícil. Não, mas aí a gente vai colocar uma taxa de juros negativa na moeda. Aí, colocando uma taxa de juros negativa, eu calibro a demanda e a oferta. Eu falei, pô, imagina todo dia você ter que fazer uma taxa de juros. Então, assim, é uma pergunta que até hoje não foi bem respondida. Então, a gente pensava, não, como é que a gente pode fazer isso? Lembrando que o nosso objetivo era muito mais essa parte de gerar esse movimento de tokenização. E tinha um problema regulatório também, porque a hora que eu faço uma moeda digital, que ela é um outro meio de pagamento, eu tenho que fazer um outro conjunto de regulação. Então a gente pensou, acho que o mais fácil é simplesmente fazer o seguinte, os bancos vão criar stablecoins em cima dos depósitos. E esses stablecoins vão ser garantidos pelo Banco Central, né, um para um em uma moeda digital. Então, você vai ter um stablecoin do Banco ABC, todos são fungíveis, todos têm o mesmo valor e todos podem ser convertidos na moeda digital emitida pelo Banco Central, né? E a gente tem hoje já um sistema que faz isso, no nível, vamos dizer assim, não digital, que é o STR, e basicamente o que você faria é adicionar uma nova camada de liquidação STR no mundo digital. Qual é a grande vantagem de regulação disso?
é que eu já tenho a regulação de depósitos. Então, a regulação de depósitos digitais é a mesma regulação de depósito, pelo menos em grande parte ela é parecida. Então, me economiza muito tempo, né, em termos de você ter que fazer uma nova regulação. A gente pensou muito, né, nesse mundo DeFi, e a gente achava que precisava ter uma coisa que navegasse junto, ou seja, eu posso ter um stablecoin de CBDC, eu posso ter um outro stablecoin, eu posso criar uma relação de um stablecoin fora com um stablecoin CBDC, né? Lembrando que tem muito erro de interpretação, né, no que aconteceu, no que tem acontecido, acho que vocês sabem muito mais do que isso, nesse mundo recentemente. Então, a gente pensou aqui em oportunidades e desafios, não vou entrar em tudo, e a gente pensou, bom, vamos pensar numa arquitetura de DeFi, de Decentralized Finance, e como que isso vai, né, interagir. Esse gráfico é um pouquinho mais técnico, mais chato, mas a gente tem as camadas de agregação, aplicação, as camadas de protocolo, e aí onde a gente olhava que a gente precisava ter muita clareza, que é a parte de ativos e liquidações, né? E a gente tem já o blockchain, os tokens, e a gente tem o negócio dos protocolos. Aí a gente começou a entrar num debate, que é onde a gente está hoje, né? Que é qual é o tipo de tecnologia que vai me maximizar, ter mais abertura lá na frente. Lembrando que você tem que começar um processo de tecnologia, e se você adotar um arcabouço de tecnologia que te limite a abertura lá na frente, em algum momento fazer migrações, a gente está vendo agora uma migração bem conhecida aí, fazer migrações é muito difícil, né? Então, olhando o CBDC, inovação e competição, pagamentos transfronteiriços, redução do papel moeda. Lembrando que o Pix já gerou uma redução de papel moeda bastante relevante. Acho que o último dado que eu tenho são 6 ou 7 bilhões, que foram retirados de circulação. Então, a economia já está ficando mais digitalizada. A gente tinha os desafios que vão um pouco além, né, e como que a gente vai fazer o programa. E a gente faz um programa via Lift, que é um laboratório de inovação, ou seja, as empresas submetem projetos, a gente transforma esses projetos em user case. A gente tem o tema da prova de conceito, que a gente está desenvolvendo, e a gente deveria ter um piloto da CBDC pronto no ano que vem, né? Espero no começo do segundo semestre, alguma coisa assim. Esse é um projeto que eu dou mais atenção hoje, né? Um projeto que a gente precisa acelerar mais. A gente tem reuniões semanais. A gente, inclusive, está fazendo um movimento interno no Banco Central para suportar mais esse projeto. Tem um tema todo de diretrizes, a parte de segurança de dados, eu vou passar um pouco mais rápido sobre isso. Lembrando que a parte de segurança de dados ela tem que estar junto com o resto, porque no final, e aí já roubaram no final da minha apresentação, que era aquele appzinho juntando tudo, o Fernando aqui, mas tudo bem. Mas eu também roubei o D-Wallet, eu não sabia que vocês tinham um trademark D-Wallet, eu botei D-Wallet na apresentação, então tá 1 a 1, vai. Então a gente pensa no negócio de depósitos tokenizados, e aí a gente começa a perguntar quais são os modelos de negócio, a parte do permissionamento, liquidação centralizada, quem deveria centralizar a padronização de protocolos, tem aquela conversa super dura do oráculo, de como que isso vai funcionar. Acho que se eu for entrar um pouco mais, vai ficar mais técnico aqui, mas a gente está olhando bastante essa interação para ver como é que a gente faz isso de forma a maximizar. E o principal problema que eu acho que ainda não foi respondido é a corrosão de dados. É curioso que quando eu falei a primeira vez, num ambiente com outros banqueiros centrais, que eu achava que eles estavam olhando uma solução que era muito mais complexa do que deveria ser, e que eu simplesmente queria fazer um sistema de moeda digital onde os bancos tokenizavam depósitos, ou seja, criavam stablecoins, teve uma rejeição bastante grande. Mas nos últimos 2 meses eu vejo vários artigos começaram a ser escritos nesse sentido, de que talvez, né, emitir stablecoins em depósitos seja uma forma mais rápida e mais segura de fazer isso, né? Então, aqui tem todas as características, a gente já falou bastante, né? As vantagens para o banco, eu vejo assim, em termos de vantagem, por exemplo, pouca gente sabe que um DLT ajuda muito na parte de back-office de banco, né? Acho que quem estava em banco já passou por processo sabe disso. Mas assim, a gente começa a ver, né, user cases da tecnologia, quando você tem capacidade de emitir stablecoins em ativos de balanço, a gente começa a ver que gera, né, vamos dizer assim, uma otimização muito grande, né? No final das contas, é uma intermediação financeira mais barata, onde a gente acha que tem um impacto no spread de crédito, porque, de novo, a gente tem que voltar para o mundo prático aqui, qual é o benefício para as pessoas, e a gente acha que vai ter uma coisa de monetização que é mais relevante. Aqui é um pouco como a gente vê, né, esse trilho.
No final das contas, é uma parceria público-privada, a gente sempre diz, porque a gente tem os bancos que vão desenvolver um pedaço de tecnologia, o Banco Central que vai ser o garantidor, que vai ter a câmara de liquidação. Então, a gente teria, basicamente, no atacado, 2 câmaras de liquidação. A gente tem já o SPI, que é um sistema que hoje faz o controle de liquidez quando o banco está fechado, para que as pessoas possam fazer PIX no final de semana. E a gente tem essa liquidação inteligente que a gente agrega, né, essa plataforma digital. Ainda tem alguns debates sobre qual é a tecnologia que vai agregar e como que vai comunicar uma plataforma com outra. Então, você tem ativos digitais tokenizados, tem toda a parte de Internet of Things, e aí, bom, vou passar um pouco mais sobre isso. O Lift Challenge, como a gente tem elaborado ele, então a gente tem, e é sequencial isso daí, então a gente já tem algumas coisas como protocolos DeFi, DVP, PVP. A gente está falando muito do offline, que é uma coisa que eu achei que os bancos fossem criar logo de cara e não criaram, que é por que você anda com 100, 200, 300 reais na carteira, às vezes, mesmo com o sistema digitalizado? Porque você fala, às vezes eu estou em lugar que não tem conexão ou a internet cai. Por que você não faz uma mini carteira offline? A gente achava que os bancos até iam criar isso rapidamente, que você transfere do online para o offline, com padrão de entrada mais baixo, ou seja, com menos segurança, mas você não precisa ter sinal para fazer o pagamento usando aquilo, né? Isso eu acho que está acontecendo. Alguns cases que a gente tem olhado, e as empresas que estão nos ajudando aí. De novo, é super aberto, é um processo que a gente quer incluir todo mundo. A gente sempre faz a parte de inovação com consulta pública e com movimentos abertos. A gente acha que tem muito para aprender aí de quem já desenvolveu. Então, os pilotos, como eu disse, a gente tem o Lift Challenge, os pilotos, e o lançamento. Acho que o importante é a fase de pilotos. A gente vai começar a testar, não com todos os bancos, com alguns, e a gente vai começar a fazer um teste onde você, num primeiro momento, só usa o stablecoin. Então, a gente vai avançando, depois a gente vai divulgar como a gente vai fazer isso. E aí tem uma parte de criptoativos, que acho que agora está bastante em alta esse tema de regulação de criptoativos. Eu sou sempre chamado a falar sobre isso. A gente tem uma opinião, acho que bastante divergente hoje da maioria dos bancos centrais, apesar que tem alguns que estão muito próximos ao que a gente entende que seja a política de regulação. De novo, eu acho que tem uma falta de entendimento em alguns temas. Por exemplo, essa realização recente que teve, onde os ativos perderam valor. Eu vejo isso sendo usado como argumento, contra o criptoativo. E quando a gente para e pensa, você teve, de fato, uma reprecificação de ativos digitais baseados numa reprecificação de taxa de juros. Então, não, vocês botaram uma lista aqui de criptoativos. Acho que se pegar aquela lista média lá, dava mais ou menos uns 60% de queda, 65% de queda. Então é ruim porque caiu 65% num período curto de espaço. Bom, aí vamos olhar então, tem um ETF chamado RKK, que é um ETF de inovação, que inclusive tem Tesla dentro dele. Quanto ele caiu nesse mesmo período? Mesma coisa. Bom, então também não posso ter inovação, porque pode cair muito, as pessoas podem perder dinheiro. Então, assim, eu vejo argumentos que não fazem sentido. Argumento, por exemplo, de algoritmos de criação e destruição de moeda. Grande parte dos algoritmos de criação e destruição de moedas via stablecoins, inclusive tem um específico, prefiro aqui não mencionar, mas que foi um case que a gente olhou, que é exatamente igual a um ETF. É exatamente igual. A única coisa é que o ETF tem uma premissa de liquidez, de construir e destruir ETFs baseado no underlying, ou seja, no ativo, que era mais sólida do que no caso dos stablecoins. Mas o mecanismo era exatamente igual. Então, se isso aqui tem um algoritmo maluco que eu não consigo controlar, deveríamos proibir ETFs também. Então, de novo, eu vejo muitos conceitos errados nesse sentido. Então, aqui um pouco o que a gente pensa de regulação. Eu acho que a gente tem avançado. Tem um projeto, mas aí o projeto não tinha segregação de contas, a gente achou que precisava incluir. Então, um período meio complexo agora para fazer muitas mudanças em projetos, porque a gente está muito perto das eleições, mas a gente vai voltar nisso. A gente tem aí, eu tenho trabalhado muito perto com a CVM, inclusive vou almoçar hoje com o JP, então a gente tem trabalhado, vamos ver como é que a gente faz para fomentar esse negócio, a gente está trabalhando junto. Acho que o Banco Central nunca esteve trabalhando tão junto, tão próximo da CVM como está agora nesse momento, exatamente porque a gente acha que a gente não tem muito tempo a perder aqui nesse tema de criptativos. Bom, esse era o app que já foi usado. Eu tenho até uma versão mais nova dele, mas basicamente aqui é a junção de tudo, aqui é onde o Pix encontra a carteira de... Aqui é onde o Pix encontra a CBDC,
e é onde tudo encontra o Open Finance. Então, a gente acha que em algum momento, vamos dizer assim, nos próximos 2, 3 anos, a gente vai ver uma coisa como essa. Isso muda muito o eixo do mundo financeiro, porque a briga vai ser também por canal e não somente por produto, né? Lembrando que quem for o canal vai acabar agregando, né? Vai ter a experiência de entrada do cliente naquele portal, naquele marketplace, como o André falou. Então, a gente acha que a competição muda um pouco de eixo. Ele, na verdade, diminui a barreira de entrada para quem quer fazer serviços de segmentação no mundo financeiro, porque eu posso simplesmente oferecer um serviço de segmentação que vai fazer parte do integrador no futuro. Na parte de crédito, a gente acha que dá para fazer os links com a tecnologia, com algoritmos que precificam o crédito automaticamente por transação. Então, quando eu for comprar uma coisa, eu vou saber qual é o crédito que eu estou pegando naquele negócio, né? Eu vou saber quanto é a taxa que eu estou pagando naquilo. E para quem é investment banking, a gente tinha um produto que eu gostava muito de vender para as empresas, que chamava Cash Management, que basicamente é um botãozinho que vai ter nesse celular para todo mundo de graça, né? Então, você vai ter o seu Cash Management de graça, né? Acho que a tecnologia já faz isso. E a gente tem uma interação entre a carteira digital, né, e o Pix, ou a carteira não digital, vamos dizer assim. E aqui, a carteira digital, a ideia não é só ter stablecoins e CBDC. Aqui você pode ter outros stablecoins, pode ter outros criptativos. A ideia é exatamente que essa parte da carteira seja um link com o mundo de ativos virtuais para que a gente possa ter uma sensação, ou pelo menos ter uma ideia do que está trafegando no sistema regulado, entre o sistema regulado e não regulado. De novo, a nossa ideia é trazer para próximo e não criar uma barreira de entrada. Ali na parte de outros serviços, a gente vê uma parte também de seguros, serviços médicos que vai ser ligado. Então, a gente entende que isso é um pouco como que esses projetos se encontram. E eu acho que aqui a pergunta é o seguinte: bom, mas o que isso vai facilitar a vida das pessoas? Eu acho que isso diminui o custo, isso aumenta, vamos dizer assim, a integração entre as coisas, mas acho que isso aqui é um grande produtor de dados, e aí que vai, né? Até não tenho o D-Wallet aqui, acho que descobriram que a marca era mas eu tinha até uma coisa dizendo D-Wallet, que eu acho que isso aqui ajuda nessa construção de dados. Eu tenho uma crença que essa é uma dimensão onde a gente ainda não conseguiu avançar, e talvez onde tenha grande parte do valor para ser capturado, que a gente sabe que a atividade de mercado financeiro, atividade bancária, atividade de intermediação financeira é uma atividade de assimetria ou de simetria de informação, né? Então, se eu sei mais sobre o Murilo, eu vou conseguir fazer um empréstimo mais sob medida para ele, né? Então, a gente vê, por exemplo, na pandemia, que as categorias de crédito, onde tinha menos informação assimétrica, teve menos inadimplência e menos rejeição de proposta do que as outras, por exemplo, cooperativismo. Por que o cooperativismo foi bem na pandemia? Porque quando a pandemia veio, quando você não conhece tanto o seu cliente, na crise é como se a assimetria de dados tivesse mais risco, né? Então, os lugares onde você tem menos assimetria de dados, se eu conheço melhor o meu cliente, eu sei que aquele cliente, independente da pandemia, ele produz aquele bem A, B, C, que tem uma demanda e que vai vender e tal. Então, de novo, a gente pode fazer isso num nível universal digitalizado. Muito obrigado. É isso. Eu queria te falar uma coisa. Queria te falar uma coisa, irmão. Aprendeu muito. Eu tô aqui nem eu e não sabe nada. Eu queria te falar uma coisa. Queria te falar. Deus te abençoe. Obrigado. É muito rolo. Caraca.